Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 10. Nós vamos ler este verso, depois vamos para Provérbios 18. 1 Pedro, capítulo 3, verso 10, diz assim: Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Agora vá comigo para Provérbios 18, verso 21. A vida e a morte estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Estes dois versos fazem uma afirmação muito importante, que a nossa vida e o modo como nós desfrutamos a nossa vida está intimamente relacionado ao modo como nós usamos a nossa língua. Certa vez um discípulo do sábio filósofo Sócrates o abordou no lugar onde estavam e disse assim: Sócrates, preciso contar-lhe algo. Diz a história que Sócrates teria olhado para ele e perguntado assim: o que você tem para me dizer já passou pelas 3 peneiras? E o discípulo ficou surpreso com a pergunta. Que 3 peneiras? Sócrates teria respondido: a primeira peneira é a peneira da verdade. O que você tem a me dizer é verdade? Você tem absoluta certeza do que o que você tem para me dizer é verdade? Já checou o que você tem para me dizer? Ou vai apenas passar para frente algo que nem você sabe se é verdade? A segunda peneira é a peneira da utilidade. Eu preciso saber o que você tem para dizer. Será útil na minha vida? Vai me trazer algum benefício? Vai me edificar? Vai me fortalecer? Vai me animar? Ou vai me prejudicar? Ou vai me fazer uma pessoa pior? E a terceira peneira é a peneira da bondade. Considerando que o que você tem para me dizer passa pelas 2 primeiras peneiras, é verdade e pode ser útil na minha vida, você vai me dizer isso com bondade. Você vai comunicar isso para mim com bondade. O seu sentimento ao dizer isso será um sentimento de bondade? Ou há uma maldade no seu coração para me falar o que você tem para falar, ainda que seja verdadeiro e ainda que a informação possa até ser útil para mim? Você falará com bondade. Diz a história que o discípulo disse: ó, um passarinho, e foi embora. Na filosofia, representada sempre muito dignamente por Sócrates, a questão do bom uso da língua é uma questão de sabedoria. E na Bíblia não é diferente. Fazer um bom uso da língua é uma questão de sabedoria. Mas a Bíblia vai muito além da filosofia, uma vez que defende que não só a sabedoria está em questão no bom uso da língua, mas a própria vida, a felicidade, o desfrutar da vida e dos relacionamentos. A pessoa que usa bem a língua não é só sábia, é feliz. Se alguém quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falar em falsidade. A vida e a morte estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Domingo passado, nós trabalhamos 3 ideias aqui no culto. A primeira, de que tudo isso é assim porque a boca fala do que o coração está cheio e a língua é apenas porta-voz do coração. Segundo, Deus nos leva a sério. E leva a sério tudo que nós dizemos.
E terceiro, a nossa felicidade está em questão no bom uso da língua, porque quem domina a própria língua domina tudo mais. Quem cuida da língua, cuida de tudo. Quem controla a língua, controla tudo. Foram as 3 ideias que nós trabalhamos para defender essa tese bíblica de que a vida depende do bom uso que nós fazemos da nossa língua. Hoje eu quero compartilhar outras 3 ideias bíblicas que de alguma maneira vão na esteira dessa história das 3 peneiras de Sócrates. Essas 3 peneiras, ao que tudo indica, são peneiras que a Bíblia também nos oferece como importantes, como adequadas, como necessárias para nós usarmos bem a nossa língua e sermos felizes e colhermos a vida e não a morte do uso dela. Primeira, amar a vida e ver dias felizes depende do uso que fazemos da língua, porque com a língua confessamos que somos filhos da verdade, ou com a língua denunciamos que somos filhos da mentira. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Fique com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler vários textos da palavra hoje. Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, diz assim: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. É muito importante que eu e você saibamos que quando nós usamos a nossa língua para mentir, nós estamos muito mais do que enganando o outro. Nós estamos nos associando espiritualmente ao próprio diabo. Porque o diabo, segundo Jesus, é o pai da mentira. Deus é verdade. Jesus é verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O apóstolo João, escrevendo uma de suas cartas a uma das igrejas que pastoreava, disse: fiquei sobremodo feliz por ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. O cristão tem compromisso com a verdade, sempre. Porque a verdade não é apenas um fato, a verdade é a própria identidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso compromisso com a verdade não é um compromisso com a informação verdadeira. O nosso compromisso com a verdade é um compromisso com aquele que disse: eu sou a verdade. Por isso é muito mais profundo. Quando Sócrates propôs a peneira da verdade, ele estava pensando na verdade como um conjunto de declarações conferentes com a realidade. Mas quando a Bíblia fala em verdade, ela está pensando no caráter de Deus. Quando a Bíblia fala em verdade, ela está considerando que Deus é verdade e que os seus filhos andam na verdade. Porque a mentira pertence ao escopo dos atributos do diabo. Porque o diabo é mentiroso desde o princípio. E no que consiste a mentira do diabo? A primeira mentira que o diabo conta, pelo menos ao que nós sabemos, é em relação à sua própria identidade. Quando ele disse: no trono de Deus me assentarei e serei como Deus. Basicamente, a mentira original é uma mentira sobre si mesmo. É um tentar fazer parecer que se é o que não se é. E igualmente acontece na segunda mentira do diabo, que nós conhecemos, diante de Eva. Diante de Eva, o diabo disse: coma, porque quando você comer, você será
como Deus. E novamente a mentira do diabo, uma tentativa de fazer Eva acreditar que podia ser quem ela não era. Por que é que nós mentimos? Mentimos porque queremos que o outro acredite em algo que não condiz com a realidade. Queremos que o outro pense a nosso respeito o que não nos diz exatamente respeito. Por que que pessoas mentem em pequenas coisas? Do tipo, diga que eu não estou. Diga que eu estou muito ocupado. Ah, eu fui, mas eu não te vi lá. Ah, você estava lá? Puxa, eu não notei, senão eu teria te cumprimentado. Ah, o cachorro comeu minha tarefa. Nós mentimos porque em algum momento da nossa vida o outro aparece diante dos nossos olhos como um juiz a nosso respeito. E nós não queremos que ele nos julgue de forma dura. Não queremos que a nossa identidade seja maculada na mente alheia. Então mentimos para minimizar os problemas. Mentimos para favorecer a nossa condição. Mentimos para que o outro pense algo a nosso respeito que não condiz com a realidade. O patrão liga em casa, onde é que você está? Rapaz, eu estou aqui indo levar minha filha no médico, ela está passando mal. Enquanto fala com o patrão, tira a calça do pijama. Qual que é o objetivo? Que o patrão não saiba naquele momento que você perdeu a hora, que você dormiu demais, que você é um preguiçoso ou qualquer coisa nesse sentido. Por que que os homens mentem? Por que que as mulheres mentem? Por que que os nossos filhos mentem? Não querem ser castigados, não querem ser punidos, não querem colher as consequências do ato que cometeram. Basicamente, não querem fazer desmoronar esse castelo de cartas chamado reputação. A primeira mentira do diabo é uma mentira sobre si mesmo. Eu sou Deus. A segunda mentira do diabo é uma mentira sobre a identidade de Eva. Você é Deus. A mentira consiste basicamente em tentarmos fazer parecer que a nossa vida é de outro jeito e não daquele que ela realmente é. E uma vez instalada essa necessidade de mentir, a mentira vai ganhando todos os outros ambientes da vida. Até o ponto em que ela pode se tornar compulsiva, doentia e não ter mais relação com nenhuma objetividade. Gente que mente porque está simplesmente habituada a mentir. Quando a Bíblia diz que Deus é verdade, que Jesus é verdade, está mais do que estabelecendo um critério a respeito do que é informação condizente com a realidade e o que não é. Quando a Bíblia diz que Deus é verdade, está dizendo que a relação com Ele só se dá num ambiente de verdade. Porque para Deus não adianta dizer que o cachorro comeu a tarefa. Para Deus não adianta dizer meu celular caiu no vaso sanitário. Para Deus não adianta dizer eu lembrei, mas aí aconteceu um monte de coisa e eu acabei não fazendo. Para Deus não adianta dizer, eu queria ter falado contigo, mas estava cheio de compromisso e acabei não podendo. Com Deus nada disso funciona. Porque Ele sabe quem nós somos. Ele sabe tudo a nosso respeito. Eu não minto para o outro, não é só porque a Bíblia diz que eu não posso mentir. Não é porque a mentira não passa na peneira de Sócrates. Eu não minto para o outro, porque eu não tenho compromisso nenhum de fazer parecer para ele que eu sou quem eu não sou, uma vez que eu tenho um compromisso de ser diante de Deus quem eu realmente sou. Por isso o diabo é o pai da mentira. E por isso a mentira me coloca em sintonia com ele. Porque em mentira eu não posso me relacionar com Deus. Em mentira eu não posso andar com Deus. Então se eu opto pela mentira, para resguardar-me, para proteger-me, para beneficiar-me, para que o outro compre o meu produto, para que o outro me contrate como profissional, para que o outro me prefira em relação a um terceiro. Eu estou fazendo o que o diabo faz desde o princípio, construindo identidade que não me pertence. E sabe qual é a
pior coisa que pode acontecer comigo e com você nesse projeto, que ele funcione. Porque se ele funcionar e finalmente todos nos amarem em função do que nós mentimos, no fundo do nosso peito, com todos os mecanismos de defesa que nós somos capazes de construir, nós sempre saberemos que somos uma fraude. E nunca seremos felizes. Porque ninguém é feliz mentindo. E aí poderíamos falar que a mentira tem perna curta. E aí poderíamos falar que uma mentira chama a outra necessariamente. E aí poderíamos falar, como Jesus mesmo disse, que não há nada em oculto que não venha a ser descoberto, nada escondido que não venha a ser revelado. Não há nada dito dentro do interior da casa que não seja dito dos telhados. Mas tudo isso seria um jeito de encorpar esse monstro que já é mal na sua essência. Você não precisa mentir, meu irmão, porque Deus sabe quem você é. E toda vez que você reconhece a verdade sobre você, Ele te toma nos braços e te protege e te abençoa e te honra. E você põe a cabeça no travesseiro e dorme em paz. Porque é muito bom encontrar dentre os teus filhos aqueles que andam na verdade. O diabo é o pai da mentira. Salmo 12, primeiro verso ao verso 4. Salmo 12, primeiro verso ao verso 4. Salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios, quem é Senhor sobre nós? Esse é o espírito da mentira, o espírito da rebeldia. Porque se Deus é verdade, andar com Deus e andar na verdade, andar na mentira é rebelião. Efésios capítulo 4, verso 25. A solução de Deus para o risco de escolhermos o caminho, a saída da mentira em defesa da nossa própria identidade. Esse verso é tudo de bom. Efésios 4, 25 diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Solução de Deus é você abrir mão do seu compromisso com a sua identidade individual, que coloca você diante do seu irmão como alguém que precisa se defender dele, muitas vezes usando a estratégia da mentira, e assuma o compromisso com uma identidade comunitária. Por que eu vou mentir para ele se ele sou eu? Mentir para o meu irmão é como mentir para mim. Nós somos membros uns dos outros. A mentira em nada vai favorecer o nosso relacionamento. Muito pelo contrário, vai prejudicá-lo. Então, irmão, eu preciso dizer para você o que realmente aconteceu naquele dia. Porque eu já pedi perdão para Deus. E agora eu quero pedir perdão para você, porque você é meu irmão em Cristo. Foi assim. Eu não quero mentir para você. Porque nós somos membros um do outro. Quem mente muito para o outro, finalmente acaba mentindo para si mesmo. Vivendo na mentira. Uma mentira que gera infelicidade. Então, em primeiro lugar, a vida e a morte estão no poder da língua. E se alguém quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua, porque com a língua confessamos que somos filhos da verdade, ou com a língua denunciamos que somos filhos da mentira. Segundo, porque com a língua somos úteis ao nosso próximo, ou com a língua prestamos desserviço ao nosso próximo.
A língua é algo que pode pôr a vida de alguém para cima, a língua é algo que pode pôr a vida de alguém para baixo. A língua é algo que pode abençoar, a língua é algo que pode amaldiçoar. Provérbios 10, 19. Provérbios 10, 19 diz assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Uma vez que eu entendo que a minha língua é um instrumento, eu prefiro contê-la a permitir que ela seja um instrumento maligno na vida de alguém. Mas agora abra sua Bíblia comigo em Efésios 4, 29. Volte lá na carta aos Efésios. Esse verso é muito importante. Nem sempre nós atentamos nele como deveríamos. Efésios 4, 29 diz assim: não saia, veja, não saia. É melhor calar, no muito falar não falta transgressão. Então não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? A palavra torpe no grego, língua que Paulo usou para escrever essa carta, é a palavra sapros, que significa literalmente apodrecido. Usava-se a palavra sapros para falar-se de alimentos estragados, por exemplo. Jesus usa a palavra sapros no Novo Testamento, num dos evangelhos, para falar daqueles peixes que os pescadores trazem à margem, trazem à praia, mas têm que descartar porque não são bons. São peixes sapros, podres. Jesus usa de novo a palavra sapros no texto em que ele diz que uma árvore boa não pode produzir um mau fruto. Esse mau fruto é um fruto sapros, um fruto que não serve para o consumo. A palavra sapros, então, era uma palavra usada pelos gregos para dizer: não coma essa porcaria. Nós temos uma palavra em português, que é a palavra caca. As mães usam. Quando uma criança vai levar algo à boca, o que a mãe diz? Caca. E a criança fala: é caca, né, mãe? E tá tudo certo. Mensagem transmitida, compreensão total, caca. Ó, até o Enzo achou graça. Caca. Tem gente que só fala caca. Porque o que fala não é próprio para o consumo. Não traz benefício para a vida. Pelo contrário, o que é que pode acontecer comigo se eu como um alimento impróprio? Acontece caca. E parece que saiu na UOL essa semana. Um dos melhores restaurantes do mundo fez com que 60 pessoas fossem parar no pronto-socorro. E decidiu indenizar todas essas pessoas. Porque você não sai ileso de uma comida imprópria. Quando eu morava em Marília, cheguei em casa com uma fome. Cristiane não estava em casa. Eu não sei fazer rigorosamente nada. Abri os armários para ver se encontrava algo de comer. Olhei no micro-ondas uma travessa de macarronada. Do jeito que ela estava ali, eu liguei o micro-ondas 3 minutinhos. Tirei. Achei que estava um pouco seco. De molho, pus ketchup e sentei o sarrafo. Cristiane chegou e disse: e aí, vamos comer? Eu disse: não, já comi. Eu falei: comer o quê? Eu falei: comi aquela macarronada dela. Ela falou: você é louco, tá lá 3 dias. Eu esqueci. Eu perguntei: mas o ketchup tá com prazo de validade na boa? Bom, para encurtar uma longa história, fiquei 24 horas no hospital, fazendo desintoxicação, tomando soro, pondo para fora todos os meus órgãos. Me deu fome, tá quase na hora do almoço. Ninguém passa ileso de uma refeição imprópria.
A Bíblia está comparando as nossas palavras a uma refeição. Se elas não fizerem bem, elas vão fazer mal. Palavra torpe é aquela palavra que não vai abençoar o meu irmão. Muito pelo contrário. Primeiro, pode encher a mente dele de imagens ruins. Pode gerar nele sentimentos que vão afastá-lo de uma comunhão com Deus. Pode colocá-lo num assunto que não é da sua conta. Pode fazê-lo julgar alguém sem conhecimento de causa, fazendo-o assumir uma postura que desagrada profundamente o coração de Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente, exclusivamente, a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim, grife aí na sua Bíblia, transmita graça aos que a ouvem. Palavras que transmitam graça. Palavras abençoadoras. Eu só serei feliz e só comerei o fruto da vida se a minha língua for um instrumento abençoador. Porque ao meu redor eu disseminarei palavras abençoadoras. Transmitirei graça e receberei graça, e Deus me usará. Terceira razão, porque se alguém quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua, e a vida e a morte estão no poder da língua. Porque com a língua semeamos iniciativas de bondade no mundo, e com a língua perpetuamos maldade no mundo. Salmo 140, primeiro verso ao verso 3, abra comigo. Livra-me, Senhor, dos maus. Protege-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos e estão sempre provocando a guerra. Afiam a língua como a da serpente. Veneno de víbora está em seus lábios. Eu não sei se você sabe, mas muitas guerras na história da humanidade aconteceram por causa de palavras malditas. Muitos casamentos terminam por causa de palavras malditas. Filhos se tornam violentos e agressivos por causa do que ouvem em casa. Conheci um jovem que não conseguia conversar sem se exaltar e gritar. E eu sempre dizia para ele, não grite. Nós estamos tão perto. Estamos conversando numa boa. Um dia eu fui visitá-lo na casa dele. Entendi por que ele gritava tanto. A mãe gritava com o pai gritava com a mãe. Era uma gritaria só. Quantas crianças não começam a alimentar ódio por outras pessoas no seu coração por ouvirem seus pais falando mal dessas pessoas em casa? Um pastor amigo meu, já uma certa idade, dizia assim, Marcelo, quando você quiser saber se a igreja está gostando do seu ministério ou não, vá abraçar as crianças. Porque se a criança virar o rosto para você, o pai dela está falando mal de você no jantar. Porque o pai esconde. O pai diz assim, paz do Senhor, pastor. Boa semana. O filho faz assim, ó. A criança não esconde, não. Tem as exceções, eu acho. Tem crianças que não gostam de ninguém. Quanta violência no mundo por causa de palavras malditas. Quanto rancor. Você não conhece uma pessoa, mas tem uma má impressão dela por causa de algo que você ouviu. E um dia, você estará com essa pessoa numa situação tensa. E ao invés de caminhar na solução do problema, o problema se agravará, não por causa do tamanho dele, mas por causa das informações prévias.
Eu posso dizer uma verdade, eu posso dizer até algo que, ao que tudo indica, é útil, com uma intenção maligna e gerar no coração do outro uma resposta maldosa. Por isso, Provérbios tem uma dica. Provérbios 15:1. Provérbios capítulo 15, primeiro verso, diz assim: a resposta branda, isso aqui é dica de relacionamento para todos, jovens, velhos, homens, mulheres, todos. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Vamos dizer juntos esse verso? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ô irmão, por que você não me ligou avisando que você não ia? Fiquei te esperando. Resposta branda: irmão, me perdoe. Eu me deixei envolver com outras coisas. Pensei comigo, depois eu ligo. Pensei comigo, ele vai embora. E eu acabei não me importando com o irmão como devia e acabei prejudicando. Me perdoe, por favor, isso não vai se repetir. Resposta dura: você fez isso comigo da outra vez e eu não falei nada. Quando que eu fiz isso com você? Aquele dia lá não, mas eu liguei, né? Ligou, mas disse de qualquer jeito. Pronto, a confusão está armada. Resposta branda desvia o furor. Palavra dura suscita ira. Por que a gente chega ao ponto de se engalfinhar? Por que uma hora alguém parte para cima do outro? Porque as palavras eram gasolina nessa chama. Elas não ajudaram a diminuir a tensão, elas só fizeram aumentar. Porque palavra é semente, pode ser semente de bondade, pode ser semente de maldade. Com as palavras a gente semeia bondade no mundo, com as palavras a gente semeia maldade no mundo. Quer semear maldade no mundo? Use a sua língua. Quer pôr duas nações em guerra? Use a sua língua. Quer acabar com um casamento? Use a sua língua. Quer desmotivar uma pessoa? Use a sua língua. Quer fazer uma pessoa parar de servir a Deus? Use a sua língua. Com a língua nós apagamos a alegria de alguém. O sujeito começa todo motivado no trabalho, feliz da vida. Antes de começar, ligou para a mãe, disse: mãe, vou começar o trabalho novo, mãe. Ora por mim, mãe. Vai ser uma bênção, mãe. A empresa é grande, mãe. Dá para eu crescer, mãe. Vai, primeiro dia de trabalho. Encontra um funcionário que está na empresa há 20 anos. Começa lá todo motivado, trabalhando. Já o funcionário cola nele e diz assim: rapaz, se eu fosse você não me desgastava tanto, não vale a pena. Não, mas eu estou começando hoje, estou animado, eu estou acreditando que meu futuro aqui vai ser maravilhoso. Vai nada, rapaz, eu estou aqui há 20 anos. Não sai do lugar. Eu estou aqui há 20 anos e não saí do lugar. Aí o sujeito já, não, mas o produto é bom. Não é bom não. Do concorrente é melhor. Mas aqui a empresa tem uma política boa, paga em dia. Paga em dia porque é pouco. Mas tem vale-refeição. Não tem vale-refeição não. Isso aí é vale-pinga. Compra nada. Você já viu o preço do mercado? Aí o sujeito vai murchando. Aí ele chega em casa. O filho diz: pai, você não brinca mais comigo. A mulher diz: você agora não faz nada que a gente pede. Aí vem a sogra. A sogra começa assim: olha, eu não queria falar nada. Não é legal quando uma pessoa diz isso? Olha, eu não queria falar nada, mas desde que começou nesse trabalho aí, não sei até se não tem outra. O Salmo 140 fala em língua como a da serpente, veneno de víbora nos lábios. Veneno nos lábios. O cristão não pode ter lábios venenosos. Veja Lucas 4:22, que coisa linda de versículo, e com ele a gente encerra. Esse versículo é sobre Jesus. Lucas 4:22. Todos falavam bem dele
e ficavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Todos ficavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Feche seus olhos, nós vamos orar. Alguém quer amar a vida? Alguém quer ver dias felizes? Alguém aqui crê que a vida e a morte estão no poder da língua e o que bem a utiliza come do seu fruto? Guarde a sua língua da mentira, fale a verdade. Guarde a sua língua de contaminar o seu próximo, seja uma bênção. Guarde a sua língua da maldade. Semeie bondade com ela. Semeie bondade. Faça passar cada palavra pelas 3 peneiras. No começo o processo é difícil, lento, demorado. Vez ou outra ainda escapa alguma coisa. Mas com o tempo ele vai se tornando tão natural. E o próprio Espírito Santo vai nos ajudando. Porque como Jesus disse, o Espírito nos dá boca e palavra. Ah, meus irmãos, que as nossas línguas sejam instrumentos da verdade e da graça de Deus. Eu quero que a minha língua seja. Eu confesso que nem sempre as minhas palavras passam nas 3 peneiras. Às vezes não passam nem da primeira. E mesmo assim são ditas. Perdão, Senhor, perdão. Perdão. Eu não quero que a minha língua seja como a da serpente, com veneno mortífero. Pai, dá-me lábios que te honrem. Como orou o salmista, põe guarda a porta dos meus lábios para eu não pecar contra ti. Deus amado, cuida dos nossos lábios. Sejam agradáveis as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração perante a tua face, ó Senhor, rocha nossa, Redentor. Enche-nos do teu Espírito Santo, meu Deus. Só o teu Espírito pode nos fazer silenciar quando a palavra já chegou à nossa boca. Só o teu Espírito pode nos acalmar quando queremos usar nossas palavras como um instrumento de vingança. Oh Deus, ajuda-nos a calar, ajuda-nos a calar. Nosso compromisso não é com o outro de quem não podemos falar mal. O nosso compromisso é contigo. Abençoa-nos como igreja, Pai. Dá-nos palavras abençoadoras. Em nome de Jesus. Amém.